Por quê? Por que você deve atuar na assessoria de imprensa se você ama fazer jornalismo de verdade? Esse é o tema desse aulão aprofundado que a gente vai ter hoje, toda segunda e quinta ao vivo. Eu tô aqui no canal trazendo conteúdos bem aprofundados sobre assessoria de imprensa, porque o meu objetivo aqui é fazer você acelerar, né, a sua chegada aos 12K de faturamento. Eu sou a Camila Augusto e ensino jornalistas a faturarem de 6 a 12 mil reais por mês com assessoria. E aqui nessas aulas do canal do YouTube a gente consegue falar de forma aprofundada sobre vários temas que são dúvidas da minha audiência. Eu conheço a minha audiência, eu sempre converso, mando formulário, converso com a galera no direct. Aqui nas perguntas, né, do YouTube, a gente está sempre em contato para que eu faça conteúdo sob medida que realmente faça diferença na sua vida. Então, que bom que você está aqui, que bom que você gostou desse tema. Eu espero agregar bastante aqui nos próximos 20, 25 minutinhos, que é o tempo mais ou menos que a gente vai conversar. Por que você deve atuar na assessoria de imprensa se você ama fazer jornalismo de verdade? Isso daí, gente, a gente já vai começar martelando com vontade um mito. O mito de que assessoria de imprensa não é jornalismo. Vamos parar? Assessoria de imprensa é jornalismo, sim, e é jornalismo da mais alta qualidade. A nova assessoria de imprensa é exatamente o oposto daquilo que a gente aprendeu na faculdade, que é aquela puxação de saco de cliente, aquela conversa furada, aqueles releases nada a ver, que não tem interesse público, que não brilham os olhos de nenhum jornalista. Essa assessoria de imprensa, ela está no passado, aquela que a gente colocava até alguns adjetivos no texto, né? Socorro, isso não pode acontecer, isso não é jornalismo de verdade, isso não é o que a gente faz aqui, não é o que eu ensino para você, não é o que eu e os meus alunos fazemos e temos tanto resultado por conta disso. É o oposto. Então, aqui a gente faz jornalismo de qualidade. Você precisa entender que assessoria de imprensa é jornalismo, sim. Na verdade, a forma que eu ensino, a forma que eu encontrei para aplicar na minha vida essa assessoria, ela é um propósito, ela se tornou um propósito a partir do momento que algumas fichas caíram e eu percebi que eu posso escolher as minhas pautas, posso escolher as fontes, eu posso escolher o momento que eu escrevo os meus releases, eu posso escolher para onde eu vou mandar, sem pressão, eu converso com os meus clientes para a gente definir a estratégia bonitinha. É tudo muito amarrado, é tudo muito alinhado. E assim a gente tem mais resultado com menos esforço, o cliente fica feliz, eu fico feliz, a galera nas redações também fica feliz, e o público final recebe um bom conteúdo e fica muito feliz. A assessoria de imprensa, ela é muito mais do que um serviço que nós, comunicadores, prestamos para alguns clientes, que podem ser empresários, empreendedores, profissionais liberais, empresas, qualquer pessoa que faça algo que ajude outra pessoa, que de repente pode vender produto, serviço, pode ser uma referência dentro de algum nicho, pessoas que produzem algo que faz a diferença na vida de alguém, são os nossos clientes perfeitos, tá? A gente tem critérios, tem vídeo aqui no canal falando sobre critérios de prospecção para você acertar mesmo na mão da pessoa que você vai chamar para sua carteira de clientes, mas de uma maneira geral, são essas as definições para a gente começar uma conversa que você já consegue identificar várias possíveis pessoas para você prospectar. E essa nova maneira de fazer assessoria que eu falei para você aqui nos últimos instantes e que eu falo sempre no canal, é uma maneira de estreitar o relacionamento entre o cliente e a mídia, de levar para o público final algo que realmente faça diferença, que realmente agregue na vida das pessoas. Não importa se a pessoa tem rios de dinheiro e não produz nada demais e queira te pagar um valor alto. Você não vai, de repente, ser feliz com uma empresa que trabalhe dessa forma, que não produza conteúdo de interesse público. A gente vai na contramão. A gente fala com empresas e com pessoas, coleta material de muita qualidade, faz textos de altíssima qualidade, a gente escreve matéria. O nosso release ele é diferente, ele é denso, ele é aprofundado, ele pode ser copiado e colado se for o caso, sem perder a credibilidade do veículo de comunicação. A gente faz um trabalho realmente diferenciado para que o cliente tenha mais resultado e para que a gente também deixe rastro, né? Deixe aí
as nossas pegadas de qualidade enquanto assessores de imprensa. Então, a gente pega esse conteúdo do cliente que foi selecionado a dedo, o assunto é selecionado a dedo, e a gente manda essa mensagem para cada vez mais pessoas por meio do nosso mailing, para poder impactar na vida de quem recebe esse conteúdo. Não é algo vazio, tá? É preciso fazer a diferença para alguém. Eu tenho uma aluna, a Thaís foi a nossa Master Fox número 1, né? O que é Master Fox? O jornalista que ganha acima de 12 mil reais por mês com assessoria de imprensa. A Thaís, ela foi a primeira, entre os meus mais de 200 alunos, que conseguiu chegar nesse resultado. Nós já temos vários outros aqui, mas ela foi a primeira. E uma cliente que ela prospectou, e foi muito, muito, muito cirúrgica essa prospecção, foi uma educadora parental, chama Rafaela. A Thaís, desde o primeiro mês, bomba essa mulher na mídia. No primeiro mês de trabalho juntas, foi mais de R$ 1 milhão de equivalência publicitária que a Thaís conseguiu para a Rafaela. Então, isso é muito lindo, porque ela fala sobre saúde mental, ela fala sobre vários temas sensíveis ligados à maternidade, sabe, que é uma fase sensível. Eu que sou mãe, sei muito bem, você está assistindo, se é mãe, se é pai, deve ter uma boa noção do que é, né? Então, a gente tem, assim, vários e vários temas para serem trabalhados. A Thaís faz isso com maestria e faz a mensagem da cliente dela chegar em milhares e milhares de pessoas. E foi R$ 1 milhão só no primeiro mês. Eu até falei para ela, nossa, Thaís, você vai precisar rebolar aí para manter essa régua, porque você já começou tão bem, é tão difícil alguém chegar com resultados tão expressivos logo nas primeiras semanas de trabalho, né? E ela, depois de 6 meses de trabalho, ela me mandou recentemente, aí, alguns poucos dias atrás, ela me mandou um print dos 6 primeiros meses de trabalho. Ela ultrapassou os 17 milhões de reais de equivalência publicitária. Isso é maravilhoso, porque é muito mais do que o dinheiro. A Rafaela, acho que paga para ela 3 mil. Então, ela desembolsou 18 mil e ela teve de contrapartida quase 18 milhões de reais. Gente, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Não tem nenhum lugar, nem se o jogo do Tigrinho fosse de verdade, não seria assim. Você colocar 3 mil e voltar 3 milhões, você coloca 18 mil, volta 18 milhões. Isso não existe. Mas na assessoria de imprensa é isso que acontece. Você recebe o dinheiro do seu cliente, você trabalha de uma forma séria, extremamente assertiva e tem esses resultados. Então, isso é muito bom. Para ela conseguir esses resultados, quer dizer que ela fez conteúdos de muita qualidade que foram aprovados dentro das redações de vários e vários e vários veículos no Brasil. Isso foi aproveitado, muito bem aproveitado. A cliente dela foi bem prospectada e teve uma ótima performance na frente das câmeras e também durante os conteúdos impressos. A Thaís teve um trabalho brilhante, a mídia aproveitou e a galera, né, que recebeu esse conteúdo certamente foi beneficiada demais com o material que elas produziram. Isso é lindo, é o melhor dos mundos, é o que eu quero para você. Agora me fala, diante dessas informações, desse exemplo, que foi só o primeiro aqui, você acha mesmo agora, depois de 8 minutos de conversa, que a Thaís, ela não faz jornalismo de verdade, jornalismo de muita qualidade? Ela faz, sim, é lindo de ver, e não só ela, vários outros alunos, vários outros exemplos eu tenho aqui. O assessor de imprensa, ele só consegue resultados expressivos desse jeito se ele tem a capacidade de quebrar as barreiras e chegar na mídia de uma forma muito mais assertiva. Ele sabe identificar o que é notícia, ele sabe como formatar aquele conteúdo como uma notícia muito, muito magnética e irresistível. Ele sabe pegar o melhor da informação e torná-la extremamente relevante. Ele é ético, ele é estratégico. O jornalista que trabalha com a nova assessoria de imprensa, que é o assessor 12K, né? Esse jornalista, esse comunicador que eu estou querendo dizer, é o assessor de imprensa 12K. Ele é muito fora da curva, ele é muito acima da média e ele realmente ele transforma vidas. A vida da cliente, a vida de quem recebe o conteúdo dessa cliente, a vida dele também. Porque no caso da Thaís, é uma jornalista que trabalhava muito, ganhava mais ou menos bem dentro da Assembleia Legislativa, ela trabalhava para uma política, e aí ela saiu, teve problemas de saúde mental, quis sair, buscou uma alternativa muito mais saudável, e hoje ela trabalha menos da metade do que ela trabalhava antes, ela ganha
que eu saiba o dobro do que ela recebia lá. Pensa, olha como tudo muda, todos os parâmetros mudam. Ela trabalha metade, ganha o dobro, sabe? Ela para no meio do expediente para fazer massagem, quando ela às vezes tem um pouquinho de dor nas costas. Ela já contou essa história, muito legal. Ela, em dia que tá frio, ela trabalha de pantufa, com a cobertinha no colo, sabe? Ela tem uma vida muito mais leve, ela não fica mais 2 horas no trânsito para ir para o trabalho, mais 2 horas para voltar, porque mora em São Paulo, aquela loucura. Não, é muito mais qualidade de vida, muito mais leveza. E, acima de tudo, fazendo jornalismo de muita qualidade. Os outros clientes da Thaís também têm milhões de reais emplacados aí nos últimos meses na mídia e existe leveza, qualidade de vida e tudo que a gente tem direito. Os 3 R's que eu gosto de falar que nós, jornalistas, nós comunicadores, merecemos: respeito, reconhecimento e remuneração justa, tá? Então, quando a gente entende que o assessor de imprensa ele é a ponte entre o público e a mídia, no caso, né? E o outro lado dessa ponte está o cliente, ele precisa entender que todas as partes envolvidas nesse processo precisam ter muita qualidade. E você também precisa transformar essa comunicação em algo muito simples, muito assertivo, muito impactante. Então, ela tem que parar e mergulhar. O jornalista, de uma maneira geral, precisa mergulhar no universo do cliente. Por isso que a gente não pode ter 10 clientes e cobrar R$ 1.000 de cada um para ter uma remuneração mais ou menos ok no final do mês. Não, a gente tem que ter de 3 a 4 clientes e cobrar de 3 a 4 mil reais de cada um para começar a brincadeira. Aí, no final do mês, você tem 12K na sua conta, não se mata de trabalhar, você tem a cabeça mais fresca para poder mergulhar no trabalho do cliente, esmiuçar aquilo que ele faz, fazer pesquisas de mercado, realmente afiar o teu machado para fazer uma mensagem muito atraente e vender para a mídia, senão você vira um fazedor de releases. Aqui eu ensino você a ser um estrategista de comunicação. Ai, meu cabelo hoje está a fim de bagunçar aqui, roubar a cena. Eu ensino você a ser um estrategista de comunicação, então você precisa conhecer do negócio do seu cliente para trabalhar em parceria com ele, alinhando todas as estratégias e fazendo na mídia o reforço daquilo que ele está buscando no offline. E aí você consegue que ele tenha muito mais resultados e, portanto, que ele seja o seu cliente frequente, renove várias e várias vezes o contrato com você e te pague muito bem sem reclamar. É o melhor dos mundos e é isso que a gente consegue por aqui. Então, o que acontece com o assessor de imprensa que cai a ficha e percebe essa oportunidade? Ele olha para o emprego que ele tem hoje, seja você trabalhar numa redação que tem hora para chegar, não tem hora para sair, tem os plantões de finais de semana, trabalha nos feriados, realmente se esfola para poder entregar o teu jornalismo de qualidade, realizando sonhos de outras pessoas, seja do seu editor-chefe, seja do dono do grupo de comunicação que você pertence. E eu estive aí neste lugar durante 16 anos da minha vida. Eu sei como tem muita coisa que é muito boa, que é muito gostosa, que é uma delícia ser repórter. Botar o pé na lama, dar voz às pessoas. É interessante todo. Nossa, eu trabalhei em todas as editorias possíveis. Já entrevistei de morador de rua até presidentes da República, no plural. Já fiz coberturas de desgraças de todos os tamanhos. Eu era repórter de polícia nos últimos 4 anos da minha carreira, mas eu fiz tudo antes. Eu fui a campo para fazer a matéria do meu time do coração e de vários outros, e fiz muitas coisas legais. É muito bom. Só que a gente não vive só de felicidade. A gente precisa de dinheiro no bolso, a gente precisa de estabilidade, a gente precisa até mesmo de segurança. Enquanto repórter policial, eu nunca na minha vida tive um colete à prova de balas para trabalhar. E eu ia junto com os policiais em operações, policiais em vários lugares extremamente perigosos. Então, assim, a gente começa a ter mais maturidade e pensar: será que isso aí vale a pena? Será que ganhar R$ 3.000 no final do mês vale a pena? Eu estar aqui, de repente, no meio de um tiroteio, ter um tiro de fuzil do meu lado ser ativado ali sem querer, e eu ficar quase 2 dias sem conseguir escutar direito, com um barulho esquisito, porque foi absurdamente alto aquele barulho na minha orelha, um tiro acidental e vários outros tiros de longe. Ali, de repente, em troca de tiros, polícia, bandido, eu fazia aula no clube de tiro com os meus amigos delegados, porque eu precisava, eu buscava alguns caminhos para me sentir protegida, mais protegida, né? Ou menos desprotegida. Até que a gente percebe e fala, cara, não vale a pena. Hoje eu tenho filho, eu não voltaria nunca, jamais para essa vida. Então, não vale a pena você se expor a tudo isso.
E quando os jornalistas que estão ainda em atividade percebem essa mudança, percebem essa oportunidade, eles tendem a queimar a ponte, a vir para cá, a procurar clientes, fechar clientes e dizer tchau para todos sempre para as redações jornalísticas. Então, presta atenção, se você é comunicador, se você está em grupos de comunicação, presta atenção. Avalia o que vale a pena, o que não vale, se vale a pena você fazer as duas coisas juntas. O que não vale a pena é você ignorar a assessoria de imprensa. Eu não estou falando para você desde já queimar essa ponte. Eu estou falando para você avaliar com carinho e começa com as duas coisas. Concilia, dá certo. A partir do momento, vamos lá, você ganha 3 mil na redação. Quando você começar a ganhar 6, 9 na assessoria de imprensa, você, se quiser largar a redação, você não vai ficar com peso para tomar essa decisão. Foi o que aconteceu comigo. Eu entrei no RH, pedi demissão, fui embora sem dar tchau para ninguém. Não porque eu sou mal educada, porque eu adoro os meus amigos e tenho alguns como irmãos até hoje, mas porque aquele ambiente me fazia mal. Eu me despedi de outra forma de todo mundo da redação. Entendeu? Você não precisa ser extremista. Você vai e avalia. Vale a pena manter os dois? Não vale? Quando você tem uma atividade stand-by que te dá mais dinheiro do que a oficial, você fala não. Pode trocar de horário? Não posso. Você pode trocar de plantão? Não posso. Vamos remarcar suas férias? Não dá. E aí, se te mandarem embora, tá tudo bem. Se não te mandarem embora, se você quiser, você vai lá e pede demissão e não tem problema. Você não fica com receio de perder estabilidade, porque você já viu que funciona para você. Você vai trocar 3 mil de salário, o Visa Vale de sei lá quanto, 1.000, nem isso, por um salário, né, um FII mensal de 12 mil com um custo que não chega a R$1.000. Você tem no mínimo 11 mil limpinho no bolso, se você seguir a metodologia. Então as pessoas elas tendem a queimar a ponte quando elas percebem o tamanho da oportunidade. E o legal também é que na assessoria você escolhe as pautas, escolhe os clientes. Enquanto a gente está na redação, a gente tem que fazer a pauta que nos mandam fazer. Tá? E não importa se você é redator, se você é editor, se você é produtor, se você é repórter, o que você é. Você tem que seguir ordens, né? Eu tenho entre os meus alunos até uma chefe de reportagem / chefe de redação de uma afiliada da Globo, é minha aluna. Ela é chefe, uma das maiores chefes de uma grande redação. E ela não tem autonomia para escolher absolutamente tudo. Ela tem as decisões, ela tem uma voz um pouco mais, assim, que manda mais do que a maioria, mas ela não consegue ter total autonomia. Na assessoria de imprensa, você tem total autonomia, você escolhe, não, eu quero prospectar clientes desse nicho, só quero falar sobre beleza. Liga um cara que é advogado para você, olha, eu sou advogado, não sei o quê, vamos conversar sobre assessoria? Não, desculpa, não vou, porque eu sou assessora de imprensa da área da beleza. Se você quiser isso para sua vida, você consegue, sem diminuir os seus 12K por mês. Você pode chegar a vários, né? Muito mais do que isso. Eu tenho alunos com 18, com 20 mil reais por mês. Por quê? Porque se especializaram e porque escolhem os clientes, porque trabalham a sua estratégia pensando exatamente nisso, tá bom? Então, outra coisa também interessante, né, que a gente, enquanto assessor faz, a gente se envolve com as contas, a gente se envolve com os clientes, então a gente tem uma satisfação gigantesca quando a gente consegue emplacar o cliente na mídia. Você sabe que foi você que conseguiu aquilo. Eu tenho uma cliente que ela veio assim, ela passou fome. Aí ela, por mérito dela, conseguiu lá se tornar uma empresária na área da beleza. E aí eu consegui emplacá-la e ela começou a ganhar dinheiro, né? Começou a ganhar bem, ter visibilidade na internet, contratou o serviço de assessoria e ela vende cursos. E ela fazia lançamentos, cada turma que ela abria de curso, ela ganhava 1 milhão, 1,5 milhão. A partir do momento que ela fechou a assessoria de imprensa comigo, o faturamento dela bateu 5 milhões. Eu mais que tripliquei os resultados dela. Então, a gente sabe do poder da assessoria de imprensa. E saber isso é uma satisfação gigantesca, coisa que na TV ou em qualquer outro lugar de comunicação que a gente trabalha, não existe praticamente isso. Eu também ficava muito feliz enquanto repórter, quando eu ia entrevistar pessoas que precisavam, eu conseguia dar voz. A partir do momento que você deixa o microfone para a pessoa falar e você scripta a matéria de uma forma que ela vai ser utilizada ali, que o drama vai ser publicado, vai ficar conhecido e ela vai ter algum benefício, isso faz muito bem para a gente. Mas é um pouco diferente, é mais intenso na assessoria de imprensa. E só fazendo um adendo aqui, a gente estava falando de funcionários de redação, etc, etc.
Hoje em dia ainda está pior do que na minha época, né? Porque eu sempre trabalhei CLT, sempre, sempre, sempre. Hoje em dia existe a pejotização da nossa profissão. Então, você tá lá achando que tá lá com os direitos preservados, que você tá num lugar extremamente estável, do dia para a noite eles podem te mandar embora e você sai com uma mão na frente e outra atrás. Se você é PJ, você não tem direito nem ao seguro-desemprego. Você simplesmente acabou. Aquele mês você não acabou e aí o mês que vem você não tem dinheiro para pagar a conta. É desesperador isso. E eu não consigo dormir em paz se eu não tenho previsibilidade financeira. Na assessoria de imprensa você tem. Então pense com muito carinho em todos esses aspectos, sabe? Porque a assessoria de imprensa, ela é jornalismo de qualidade, você dá o check no fazer o que você ama todos os dias, dá o check na previsibilidade financeira, dá o check na tranquilidade e leveza no dia a dia, na diminuição da carga horária e tantas outras coisas tão importantes. Então, assessoria, você faz jornalismo de qualidade, sim, você conta histórias, continua contando histórias, a gente ama contar história, né? Quantas histórias eu já contei hoje aqui em 20 minutinhos? Então, você vai continuar contando histórias, histórias relevantes, que fazem a diferença, que têm impacto para algumas pessoas. Você pode escolher só contar histórias positivas. Eu, enquanto repórter, praticamente só contava histórias ruins, histórias tristes, né? Principalmente nos últimos 4 anos na editoria de polícia. Mas aqui na assessoria, eu praticamente só coloco coisa boa, né? Até um cliente meu que eu tenho, que é de direito de família, né? Ele fala sobre pensão, divórcio, etc., guarda dos filhos, é um assunto delicado, mas ainda assim tem um viés muito positivo. A gente trabalha a conscientização das mulheres, né, da separação, trabalha para saber quem é que tem direito do quê, sabe? Onde começa o, dinheiro o direito do pai, termina o da mãe e vice-versa. Questões que são de interesse público. Então, até assuntos mais delicados a gente consegue trabalhar com leveza na assessoria de imprensa. É uma oportunidade linda de contar história positiva, sabe? De continuar dando voz a quem precisa. A gente faz jornalismo tradicional, a gente só não faz aquela hard news de botar o pezinho na lama e de falar sobre as coisas que, com o passar do tempo, a gente se cansa de falar em redação. Então, quando você está na redação, você está ali numa zona de conforto que é perfeitamente desconfortável, você pode ser cortado a qualquer momento, você recebe um valor ridículo a média salarial do jornalista do Brasil é R$ 3.082. Então, você recebe aí por volta de 3.000, 3.500, em alguns casos, nossa, 4.000. Você deixa de fazer isso para vir para a assessoria, em que, na pior das hipóteses, você recebe 6.000 por mês. Se você tiver 2 clientezinhos aí, em um mês você consegue chegar nesse valor. Porque com as técnicas que eu ensino, os meus alunos, eles fazem exatamente isso. Eles chegam nesse valor. E por isso que eu falo de 6 a 12 mil reais. 6 mil reais por mês é o cenário mais que você pode ter. Ele é realmente assim, não faz a diferença na vida de ninguém. Você praticamente dobra o que você recebe hoje, mas não é tão significativo para quem está aqui dentro. Você pode muito mais do que isso. Então, comece a trabalhar a sua mentalidade, porque isso vai ajudar demais na sua transição para assessoria de imprensa. E eu quero dizer aqui para a gente caminhar para o final dessa live que a assessoria ela é a evolução do jornalismo. Porque no começo ela era para quem não fazia, quem não vingava. Né? Vamos falar a verdade. Não deu para nada, não resolveu nada, não conseguiu se dar bem em nenhuma área, então foi para assessoria de imprensa. Não, hoje a galera tá vindo para assessoria porque sabe que é onde tem a melhor remuneração, onde tem mais reconhecimento, onde você usa as suas habilidades da melhor forma possível para dar visibilidade para as marcas, para as empresas, para os empresários, para os empreendedores. Tem tanta gente boa para você colocar na mídia. E aí você faz exatamente isso, você usa as suas habilidades como jornalista, comunicador, para fazer isso da melhor forma possível, sempre com ética, sempre com muita responsabilidade. Você apura, antes de fechar o cliente, antes de aceitar um contrato, você vai verificar se a reputação dele é boa. Se não for boa, eu já tive um cirurgião plástico que eu quase fechei contrato com ele. Eu fiz uma busca rápida no Google e vi que o cara dilacerava mulheres. Eu não fechei. Entendeu? Não é um cliente que dá para a gente ter no nosso portfólio. Então, você faz tudo isso com muita calma e você leva o melhor do seu jornalismo para todos os lugares do Brasil. E você, com isso, facilita demais a vida do nosso colega que está nas redações ainda.
Então, isso é muito, muito legal. Então, só para a gente finalizar, o que você pode fazer para migrar para essa área e ter a clareza que não é só de uma maneira geral, o jornalismo, ele é assessoria de imprensa, né? A assessoria de imprensa, ela é o jornalismo melhorado, etc. Como é que eu posso sentir em mim, na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia, os benefícios dessa nova assessoria de imprensa? Você precisa trabalhar com o que você ama. E como que você faz isso? Você escolhe um nicho. Tá, a primeira coisa, escolhe um nicho que você goste, que te faça o coração ficar quentinho, estuda o mercado, entende as demandas, entenda os assuntos que estão em alta, as buscas que as pessoas fazem na internet, entenda as possibilidades de notícia que você pode criar desse possível cliente. Pratique a prospecção inteligente, que é o primeiro pilar do método assessor de imprensa 12K. Se você não conhece o método assessor de imprensa 12K, se você quer se aprofundar em prospecção, que provavelmente vai ser o lugar onde você mais vai sentir dificuldade quando provar da assessoria de imprensa, eu te convido a participar do A12K Experience, que é um evento que vai acontecer aqui em Santos, dias 16 e 17 de novembro. A gente vai, ele é quase exclusivo para alunos, a gente tem 10 vagas para não alunos. E eu gostaria de te convidar, se você quiser fazer algo muito diferenciado, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você tem o link para vir aqui, para garantir seu ingresso e vir presencialmente para conversar comigo, conversar com outros jornalistas que têm esse faturamento de 12 mil reais por mês, para você começar a construir uma carreira de muito sucesso dentro da assessoria de imprensa, tá bom? Então, assessoria é jornalismo de muita qualidade, é um jornalismo com propósito, que você faz com muito carinho, amor, com muito prazer, você acorda com vontade de trabalhar, você não se mata de trabalhar e você deixa de ser funcionário, empregado e se torna um empresário da comunicação, tá certo? Espero que essa live aqui, que esse nosso encontro tenha deixado você mais leve, para olhar para a assessoria com mais carinho, para entender que a assessoria é um campo assim muito maravilhoso para a nossa profissão, para você vir sem medo de ser diminuído, de virar aí um puxa-saco, né? Ah, não, aquele ali faz assessoria, é um baita de um puxa-saco de cliente. Não é mais assim que funciona a assessoria de imprensa. Pode vir tranquilo. A água tá quentinha, não tem pegadinha, não tem. Se você tem dúvida, esteja, né, nas nossas discussões positivas nas redes sociais, nas lives e principalmente aqui no evento presencial, né, que vai acontecer 16 e 17 de novembro, para poder conversar com quem está aqui, com quem já é aluno, com quem já prova das dores e delícias, que quase não tem dores, né? O máximo de dor que você vai ter é um não ou outro que você recebe na prospecção, ou um não ou outro que você recebe na hora do follow, nada mais do que isso. Você vai ser muito feliz na assessoria, pode vir sem medo. E outra, eu detestava assessoria de imprensa. Hoje eu não troco por absolutamente nada. Só tem uma coisa, além do meu filho, que dá muito mais prazer do que assessoria de imprensa, para mim, que é treinar os jornalistas a fazerem assessorias de imprensa, treinar os meus colegas comunicadores a aprender de fato as técnicas que me fizeram chegar no faturamento de mais de 12 mil reais por mês com assessoria e, portanto, essas pessoas começarem a fazer exatamente a mesma coisa. Então, são dois propósitos profissionais que eu não abro mão: a assessoria e os resultados lindos que eu ofereço para os meus clientes, e ensinar assessoria e os resultados lindos que os meus alunos, que os meus seguidores conseguem por colocar em prática essa metodologia. Você gostou? Deixa aqui para mim nos comentários se fez sentido para você, se você curtiu esse papo, e eu quero te encontrar na próxima quinta-feira, às 15h15, para a gente aprofundar ainda mais nesses assuntos relacionados à assessoria e continuar encurtando a sua chegada até o faturamento de 6 a 12 mil reais por mês com assessoria de imprensa. Um beijo enorme para você. Muito obrigada pela sua companhia. Uma linda semana para você e a gente se encontra na quinta às 15h15. Um beijo e até lá.